Elinha, Deus te use, tá, meu anjo? Amém. Obrigada, meu pastor. Obrigada pelo convite, obrigada pelas orações, obrigada por a gente poder fazer parte dessa família. Estou muito feliz. Peço que todos vocês estejam em oração por mim, porque o pastor Wagner sabe, né? É um privilégio abrir a palavra de Deus, mas a gente fica bem apreensivo, com o coração bem acelerado, e que o Espírito Santo, como o pastor acabou de orar, possa estar falando por mim aqui. Muito obrigada, pastor. Eu fiquei me perguntando várias vezes, das inúmeras vezes que eu e o pastor Wagner conversamos, o que uma ovelha, uma simples ovelha, pode contribuir nesse ambiente maravilhoso que nós temos aqui na sala 57. Porque a verdade é que nós temos aqui um banquete espiritual todas as madrugadas. Pastores falando ao nosso coração, exortando, trazendo mensagens de conforto, de amor, de carinho, de alerta, irmãos queridos também com know-how, com uma bagagem enorme, e aí o Senhor vem e chama uma simples ovelha para falar. E eu coloquei para o pastor Wagner, eu falei assim, pastor Wagner, eu vou falar como uma ovelha, porque eu acho que ovelha falando para ovelha falando para pastor, pode talvez contribuir com uma visão um pouquinho diferente, e o que o Espírito Santo tem feito na minha vida e na vida de milhares de pessoas aqui na nossa sala, na nossa igreja, é válido a gente reforçar, a gente rever, a gente ver pontos de vista diferentes, e eu sou muito amada por essa sala, por isso que eu entendo que o Espírito Santo falou para mim, Kelly, é o momento de você conversar com seus irmãozinhos, com aqueles por quem você ora, aqueles que oram por você, que te carregam no colo. Eu sou realmente muito amada, eu recebo muitas mensagens todos os dias, com orações, com irmãozinhos querendo me ensinar alguma coisa que eu possa fazer, e é um momento, assim, de amor recíproco, de a gente retribuir. Por isso que nesse momento eu pedi tanto a Deus, tanto ao Espírito Santo que orientasse, para que a gente pudesse conversar, e para que o Espírito Santo pudesse atuar através da palavra, mais uma vez, que é viva, e que nós vamos abrir, como o pastor mesmo acabou de orar. Então, nesse contexto do que eu tenho entendido há mais de um ano praticamente que eu estou nessa sala, que eu entrei, e a Sheilinha, minha prima, me convidou para testemunhar aqui na sala 57, e ela falou assim para mim, Kelly, não ligue, porque só tem 35 pessoas na sala, não é muita gente, mas vai ser de grande valia você falar da tua experiência. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Até hoje eu agradeço a minha prima de coração por ser conduzida pelo Espírito Santo. Desde então entrei e nunca mais saí. É lógico que a gente fica ali nos bastidores com o vídeo desligado, porque muitas medicações eu sempre acordo com a cara bem inchada, e mulher às vezes tem dessa, né? E às vezes a gente aparece, às vezes não aparece, e Deus está ali. Mas um ano de sala, tanto que nós aprendemos, tanto que nós ouvimos, e tantos que já vêm na caminhada, né? Tantos que já vêm nessa caminhada junto conosco, uns que estão entrando agora, uns que entraram hoje pela primeira vez e são, assim, muito bem-vindos nesse ambiente. Você não vai se arrepender de ficar aqui, você não vai se arrepender de viver tudo isso que a gente tem vivido. Mas o que é isso que a gente tem vivido? Essa vida no Espírito. Essa vida no Espírito Santo, essa busca diária pelo clamor do Espírito Santo que a gente tem aprendido. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre tudo isso que nós temos aprendido aqui na sala. Buscar o Espírito Santo diariamente, para quê? Para que o Espírito Santo nos trabalhe, nos transforme, nos converta todos os dias, várias vezes no dia. Ele nos levando a Jesus Cristo, a gente tendo essa comunhão, ficando parecidos com Jesus cada vez mais, estando nessa igreja aquecida e saindo daqui então, e levando para alguém que ainda precisa do reino do evangelho sendo vivido na vida. Isso é maravilhoso demais, isso é milagre demais, isso é transformador demais, porque nós estarmos aqui diariamente é um milagre do céu. É daqueles milagres que o pastor Wagner costuma comentar que são milagres eternos, que não se trata de bem-estar somente físico para esses anos que a gente passar por aqui para essa vida. Não, se trata de milagres eternos, de um coração transformado, regenerado, restituído, um coração aquecido que esteja disposto a amar, perdoar, muitas vezes levar o prejuízo em detrimento desse amor. É sobre esses milagres que a gente tem aprendido e tem vivido. Mas sabe, eu queria contextualizar um pouquinho e agora entrar na palavra sobre algumas coisas que eu tenho refletido durante esse período de sala, durante esse período de amadurecimento espiritual que o Espírito Santo tem me encontrado, me buscado, coisas que eu tenho refletido na visão de ovelha para ovelha, na visão de ovelha para pastor, na visão de ovelha
sabe? Na visão de humano para humano, que é isso que todos nós somos. Essa visão que eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui nesse momento. E eu vou começar e peço que você abra a palavra de Deus nesse momento, em 1 Coríntios, e nós vamos ler capítulo 9, 1 Coríntios 9. Nós vamos ler alguns textos e eu não vou projetar, porque eu optei por ficar aqui, conversando com vocês face a face, olhando o rostinho de vocês, e também porque eu, como ovelha, sou assim. Então, cada um tem sua característica. E nós vamos ler a palavra de Deus, se você puder acompanhar, anotar para depois acompanhar. Nós vamos ler o capítulo 9, verso 24 até o verso 27. E diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como corro também eu, não sem meta. Mas assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu acho lindo o jeito que Paulo coloca. Ele faz várias metáforas, analogias, comparações da vida cristã, do que nós podemos usar como regra de prática, para que a gente possa entender o evangelho. Ele fazia isso nas cartas deles, com as igrejas que ele mandava as cartas, e essa mensagem chega até nós pelo Espírito Santo. E eu vou ler com vocês agora também uma carta que foi escrita por ele, que está em 2 Timóteo, a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, e eu vou ler o verso 3, o 4, o 5 e depois o 15, que diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Desculpa, eu estou lendo primeiro, vamos para o segundo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, 4 e 5 e depois o 15. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. E aí o verso 15 diz assim: procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Duas comparações aqui de Paulo me chamam bastante atenção. Ele compara a vida do cristão à vida de um atleta, e ele faz ao mesmo tempo a ligação à vida de um soldado de Cristo, que nessa corrida de atleta corre para buscar uma coroa que não é corruptível, como o atleta comum faz, mas uma corrida espiritual. E Paulo, nos dias dele, falou isso porque era a linguagem entendida. Talvez, se facilitar um pouquinho para você, nos nossos dias, se Paulo estivesse escrevendo, ele escrevesse nos Estados Unidos com uma linguagem voltada para um atletismo, um esporte da época, um basquete, um futebol americano. Aqui no Brasil, quem sabe, para o futebol, que é grandemente difundido. E ele usaria isso para alcançar, para fazer didaticamente que o povo entendesse que a vida do cristão deve ser uma vida de disciplina, uma vida de busca. E que contexto, então, nós entramos nessa vida de cristianismo, nessa vida espiritual, de vivermos no Espírito? E que contexto, passado tanto tempo da história, a gente pode ter em mente, pode tirar as lições? Para nós aqui da Sala 57, que todos os dias já tentamos entrar no link aqui, se for pelo Zoom, 4h30, 4:45, e se for pelo YouTube, a gente já entra lá e conecta às 5 horas da manhã, todos os dias, com exceção da terça-feira, que é a busca individual, né? Mas todos os dias estamos buscando o quê, a quem, por quê, e a gente começa a se deparar, e eu gostaria só de contextualizar, então, em que momento do jogo nós estamos, para que você consiga acompanhar a visão bem certinho. Eu não vou ler o texto, mas eu vou citar com vocês, e depois, se vocês quiserem, vocês estudam bem mais detalhadamente aí no lar de vocês, na casa onde vocês estiverem. Mas Gênesis 3, do 8 ao 10, diz... Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 trata da criação do homem, da formação do homem e da mulher, e no capítulo 3, da queda do homem, da fuga do homem de Deus. E é isso que trata o Gênesis 3, do verso do 8 ao 10, ali você vai encontrar Adão fugindo de Deus. Depois que Eva pecou, ofereceu o fruto para Adão, Adão aceitou, por medo de perder Eva, por tanto amar Eva, ele esqueceu que tinha um Salvador, que tinha um Deus que poderia dar a solução para aquele erro fatal.
Então eles pecam e eles se escondem no jardim. E aí começou a grande batalha do ser humano. A partir do momento que nossos primeiros pais pecaram, a nossa tendência natural é exatamente essa, que está descrito lá em Gênesis 3, do verso 8 ao verso 10. É fugir de Deus. É como se a nossa natureza tivesse sido ali modificada. É como não foi modificada. E a partir dali, nós temos um abismo enorme, como é descrito em Isaías 59, que faz separação entre nós e o nosso Deus Criador. Nós não conseguimos mais correr ao encontro dele, ao abraço dele naturalmente, porque a nossa vida natural, ela não soma em nada, ela não é naturalmente espiritual mais, entende? A nossa vida natural é redundante, mas é isso, ela não é mais naturalmente espiritual. Adão veio perfeito, com tendência a buscar o seu Criador, o seu Deus, todos os dias, e todos os dias eles se encontravam, e eles tinham comunhão, e Adão era parecido com o Cristo, e eles conversavam, e Eva também, e isso se perdeu, rompeu o ligamento, sabe? Então a nossa natureza não favorece mais que nós tenhamos isso espiritualmente aflorado. Por isso é um milagre já você estar aqui nessa madrugada. É um milagre feito pelo Espírito Santo, porque então, nós desde então temos que ter essa ligação com o Pai de alguma forma, e não é pelo nosso querer. Por isso que Paulo mesmo diz, né, aquilo que eu não quero, isso faço, e aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço, e o bem que eu quero eu não vejo em mim. Isso se perdeu. E depois Jeremias coloca que o nosso coração se tornou assim, desesperadamente corrupto. Davi fala que já em pecado nossa mãe nos concebeu. Então, é muito forte. Nós não temos isso naturalmente, nós estudamos isso no livro Permanecer em Cristo, não é verdade? E nós temos que buscar diariamente, para que o Espírito Santo nos converta, para que o Espírito Santo nos preencha, para que o Espírito Santo produza em nós tanto o querer quanto o fazer. Ele vai produzir em nós o querer e o fazer. Desde quando o pecado entrou no mundo, então, é Deus que busca o ser humano. E nós também já vimos isso aqui na sala. Deus buscando o ser humano. O pecado veio e Adão fugiu. Moisés fugiu. Abraão fugiu. O povo de Israel fugindo e Deus buscando. Os discípulos fugindo e Deus buscando. A igreja fugindo e Deus buscando. E nós, depois de 2000 anos da morte de Jesus em nosso favor, pagando o resgate pelo pecado, nos proporcionando o vislumbre desse plano maravilhoso da redenção, que já estava planejado antes mesmo de Adão pensar em pecar, pensar em existir. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É então que Jesus vem, e um pouquinho mais de 2000 anos atrás, torna escancarado para o mundo conhecido, e para nós hoje, através dos profetas, o plano da redenção, o lindo plano do resgate, da salvação. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos para nos salvar. Mas então, por que eu preciso ter essa vida espiritual? Em que momento do jogo eu e você entramos? E eu queria que você gravasse isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Esse é o momento que nós entramos no jogo, e nós adventistas cremos que se eu e você nascemos depois de 1844, que nós acreditamos que estamos no tempo do fim, o início do tempo do fim, em algum momento depois de 1798, então nós que nascemos depois de 1844, vivemos nesse tempo do fim. Entende? Nós estamos vivendo nos últimos acontecimentos da história deste mundo, onde as profecias com data a se cumprirem já foram cumpridas, onde nós estamos aqui no ano de 2021, vendo tanta coisa acontecer, sendo provados, tendo nossas famílias sendo provadas, nossas famílias sendo dizimadas por esse vírus terrível que está assolando a humanidade. Mas eu quero contar uma coisa linda para vocês nessa manhã. Nós estamos entrando no jogo aos 45 do segundo tempo, como dizem, sabe? Quando o jogo já está quase no finalzinho, é nesse contexto que Deus coloca a minha e a sua vida aqui por algum motivo. E é por esse motivo, esse algum motivo, esse propósito lindo de Deus, que às vezes nós sofremos. E não é, isso é permissão de Deus, mas não é causado por Deus. Se hoje você está sofrendo, é pelo contexto de pecado de mais de 6.000 anos de pecado nessa terra, que Deus quer vir findar logo, muito em breve, com o retorno de Jesus. Mas é esses 45 do segundo tempo que podem fazer a diferença na história da humanidade, através da minha e através da sua vida. Entende? Só que esse jogo da nossa vida, ele tem regras. E às vezes eu e você, como filhos de Jesus, filhos de Deus, nós esquecemos das regras do jogo.
Nós desviamos da regra do jogo, esquecemos que estamos aqui e que Paulo, mesmo Paulo que comparou a nossa vida a um jogo, a uma corrida, esse mesmo Paulo diz que nós estamos em batalha, em guerra. O Espírito Santo iluminou esse homem de Deus para escrever, para nos dizer, estamos em guerra. Fomos colocados aqui para sermos arregimentados como soldados de Cristo, com as armaduras de Deus. E às vezes nós esquecemos, às vezes as luzes, o brilho do mundo nos distrai, uma doença nos distrai, algo que nos assola, que aperta, que sufoca, problemas familiares podem nos distrair, mas todos nós estamos aqui com algum propósito. Mas não podemos esquecer que o nosso coração, ele está com um defeitinho de fábrica produzido por nós mesmos. E é natural a tendência de que amanhã você acorde ligado no piloto automático, se você não buscar o Espírito Santo. Todos os dias, assim que acordar, e várias vezes no mesmo dia. Porque nós não podemos continuar essa caminhada sozinhos, senão nosso coração vai ligar num piloto automático, e a gente vai começar a viver essa vida esquecendo que nós estamos em guerra. E por que, então, nós fomos planejados para esse tempo? Para cumprir a grande missão que está lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, de proclamarmos essa mensagem, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra. Amém? Eu e você fomos pensados, sonhados por Deus, para termos o privilégio de estarmos vivendo nos últimos acontecimentos da história deste mundo, para pregar que há um Deus que está no controle de tudo, que tudo isso vai acabar, que independente da minha vida hoje, acontecendo ou não o que eu oro para que aconteça, o meu desejo, o meu coração, o meu anseio, independente se você ora pela sua família, pelo seu filho, pelas dificuldades que você está passando, independente do que aconteça, Deus tem todo o fim já planejado desde o começo. E tudo isso, como o pastor Wagner acabou de comentar aqui conosco, é intencional. Tudo é intencional. Cada ação e permissão divina é intencional para a salvação. Hoje nós estamos vivendo, então, num tempo de graça, um tempo que precisamos aproveitar essa graça maravilhosa que Deus nos oferece, através da morte de Jesus Cristo, através da companhia diária do Espírito Santo. Estamos debaixo da graça. Só que isso também, às vezes, nos faz esquecer que, apesar de sermos salvos pela graça e unicamente e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo, não nos exime, não nos isenta de praticarmos obras que demonstrem que estamos salvos em Cristo Jesus. Porque nós somos salvos para as boas obras, a palavra de Deus nos diz. Nós somos salvos para isso. Somos salvos para ser bênçãos e luz para outras pessoas, para testemunhar. É para isso que o poder nos foi conferido. E recebereis poder para serem minhas testemunhas. Lembra? A grande comissão. O Espírito Santo é derramado ali na primeira igreja e é derramado em mim e em você hoje e será ainda na grande chuva que esperamos. Mas é para sermos testemunhas, não é para vivermos de qualquer jeito neste mundo. Temos uma missão, temos um padrão a seguir, e esse padrão exige disciplina. Exige que eu e você busquemos com todo fervor diariamente, pedindo, clamando, suplicando o Espírito Santo. Ó Senhor, nós não conseguimos, o nosso coração realmente é corrupto, é enganoso, é falho. Às vezes eu quero fazer, às vezes eu não faço, mas me mostra a tua vontade. E sabe, meu querido, a vontade de Deus para você nesta manhã é como Paulo falou, para que vocês corram uma corrida e alcancem o prêmio que não... Senhor, nós não conseguimos, o nosso coração realmente é corrupto. Tem um retorno para mim. Às vezes eu quero fazer, às vezes eu não faço, mas me mostra a tua vontade. Eu não sei se vocês estão ouvindo minha voz duplicada, porque eu estou ouvindo agora normalizou para mim. Qualquer coisa vocês sinalizam para mim e me avisem, tá? Então... Obrigada, pastor. Muito obrigada. O reino de Deus, ele é para ser vivido a partir de nós, em nós. Então o Espírito Santo vai fazendo essa transformação, como nós temos aprendido, vamos sendo aquecidos, e não tem outro jeito. Isso vai transparecer. Isso é tão interno, é tão profundo, é tão íntimo, mas não tem como ficar só internamente. Ele vai transparecer, nós vamos desaguar na vida das outras pessoas. E o Espírito Santo vai nos convencer de coisas que nós nem imaginávamos. Por isso que aqui na sala 57 nós vemos transformações diárias, de vidas que eram de um jeito, e que então, vidas que começam a se transformar a partir do simples. E eu queria dizer para você que é isso mesmo.
O Espírito Santo vai trabalhar no detalhe da nossa vida. Sabe aquele detalhe? Aquele detalhe que precisa ser mexido, movido, liberto dentro de você. O Espírito Santo, ele vai trabalhar no detalhe da sua vida. Nas suas conversas, vai trabalhar sim na sua comida, vai trabalhar na sua roupa, no seu jeito de vestir, no seu jeito de olhar, no seu jeito de falar com o próximo. Vai trabalhar no detalhe, porque Deus é um Deus detalhista. É um Deus particular. É um Deus que tem um plano para mim e para você individual. E o padrão, ele é elevado. Então, às vezes vai doer, sabe? Meu querido e minha querida, meu pastor, às vezes dói ser trabalhado. Sabe, nós estamos disponíveis e nós queremos, e às vezes quando o Espírito Santo começa, a gente vê que às vezes dói. Às vezes Deus pode usar uma circunstância na tua vida que não é nada agradável, não é nada feliz, mas só para te mostrar que ele está no controle de tudo, e só para ele te mostrar que ele não vai abrir mão de perder você para a eternidade. Ele quer ganhar você para a eternidade, não perder você para a morte eterna. E o que ele precisar fazer, e se ele encontrar o nosso coração disponível, ele vai fazer. Nós temos um padrão a ser seguido, entende? O padrão é Jesus. A palavra nos diz, nós temos que ser cada dia mais semelhante ao Cristo que a gente serve. É um padrão muito elevado, é uma responsabilidade muito alta. Então, na vida, no jogo do cristão, vocês estão acompanhando aqui comigo? No jogo do cristão, entenda, nós entramos aos 45 do segundo tempo, com um propósito único. O nosso treinador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós o quê? Os detalhes da nossa vida. O mínimo lá. Filha, filho, isso não. Isso na vida de um filho meu não cabe mais. Essa roupa, opa, cuidado, essa roupa não. Desse jeito não cabe mais, não combina com a atmosfera do céu. Esse palavreado, filho, que você está falando, está na hora de deixar, está na hora de abandonar. Não combina, não honra o padrão elevadíssimo que você tem de ser filho e filha do Eterno, do Rei do Universo. E cada vez você vai se aproximar em amor do mundo, estando distante em aparência. Compreende? Você vai começar a optar pelo que é excelente, porque um atleta disciplinado, ele já não faz mais parte da vida dele o que não é bom. O que é ruim, o que é desagradável, isso já é totalmente descartável. Um atleta, eu vou usar uma analogia bem simples e bem boba para que você entenda. Um atleta, ele não faz mais parte da vida dele comer açúcar, comer batata frita, tomar refrigerante, porque ele tem um objetivo claro. Porém, ele vai ainda além. Ele vai escolher entre o bom e o excelente. E o reino do evangelho de Deus entra só o que é excelente, entende? O atleta, ele vai em busca do que é excelente. Então, o que é excelente? É bom comer arroz com feijão? É bom comer arroz com feijão. Ainda mais excelente para um atleta se ele for buscar um arroz integral, e ele vai buscar, e ele vai se aprimorar. Eu estou usando esse exemplo da alimentação para que você entenda que na minha vida cristã e na sua vida cristã é exatamente igual. O que é mal, o que é horrível, o que é fedido no mundo, isso já não faz mais parte da nossa vida mesmo. Mas o segundo chamado e o trabalho lá de dentro do fundo do coração que o Espírito Santo vai realizar em mim e você é optar pelo que é bom e pelo que é excelente. Entre o que é bom e o que é excelente. O que é bom pode ser bom, mas nem sempre vai ser necessário na vida cristã, nessa caminhada que a gente tem. O excelente é que o Espírito Santo busca para mim e para você. Sabe, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, cada vez um degrau a mais, cada vez mais aprimorados, ouvindo cada vez mais, refinando o gosto no detalhe, é isso. E para que a gente fique em alerta, atento, entendendo que estamos em guerra, numa batalha, numa corrida, focados, nós precisamos desse batismo diário. Nós precisamos estar nessa zona de conforto. Mas o que seria essa zona de conforto? Uma vez, eu aprendi a admirar um pastor muito querido e eu assisti uma semana de oração com ele, e ele falou assim, ó, a minha zona de conforto, pela experiência que eu tive e carrego do mundo, eu vou dar um exemplo na área musical. A minha zona de conforto hoje é ouvir apenas Arautos do Rei. O que passar disso, o meu corpo já entende de um jeito diferente, já começa a se movimentar de um jeito diferente e já é perigoso. Vocês entendem o que o Espírito Santo faz comigo e com você, amado? Ele vai trabalhar no detalhe e nós vamos conseguir ouvir e aprimorar, ficar delicado, ficar sensível à voz do Espírito Santo. Para o pastor, era o estilo musical, sabe? Para um fumante que deixa de fumar,
é ficar longe de uma carteira de cigarro, é não baixar a guarda, é não comprar, não deixar lá na gaveta uma carteira de cigarro esperando a vontade vir, é passar longe. Para um adúltero, é se desviar dos sites, é se desviar dos rabos de saia. Um adúltero, mulher, dos homens de uma academia onde só tem homens que elas vão saber que vão chamar a atenção dela, sabe? Cada um tem um ponto que precisa ser aprimorado e que precisa ficar assim bem juntinho do Espírito Santo na zona de conforto. Sabe, para um chocolatra, ele não vai passar por aquela prateleira do mercado onde só vai ter o chocolate. E ele não vai comprar e não vai ter em sua casa um armário cheio de chocolates. Por quê? Porque ele precisa ter uma zona de conforto. Alerta, para que o Espírito Santo continue trabalhando. Porque não adianta eu ser viciada em jogos, pedir para que o Espírito Santo trabalhe e me vença, e me lute, me resgate, me salve, e eu ter ali na minha tela de computador todos os acessos disponíveis, porque no primeiro momento em que eu estiver mais sensível, em que eu baixar a guarda, é a primeira coisa que eu vou buscar. O ser humano, ele tem a tendência, o que a gente aprendeu? De ir para o lado contrário, fugir de Deus. Essa é a nossa tendência carnal, essa é a nossa tendência natural. Só que agora nós temos uma vida no Espírito. É tudo diferente. E deve ser diferente para mim e para você em todas as áreas. Personalizado. O inimigo tem uma agenda personalizada para cada um de nós. Eu não sei qual é a sua. Eu sei que nós devemos ter a guarda em alerta. A armadura de Cristo em nós o tempo todo. É Ele quem vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que vai nos manter alertas quando vierem as meias-verdades. Esses dias, no dia dos namorados, eu vi uma propaganda muito famosa de um chocolate, muito famoso, muito conhecido no Brasil, e dizia assim: você tem que amar mais e pensar menos. Pense menos e ame mais. Mas em que lugar na palavra de Deus eu encontro base para entender que isso possa ser possível, que isso possa acontecer? O amor e a razão, eu pensar, eu ser intencional, eu estar com o meu corpo integral inteiro, razão, emoção, isso aí faz parte do cristão. Eu não posso desvincular as minhas emoções da minha razão. Isso faz parte da nossa vida, entende? Então, se prepare, porque o mundo está cheio dessas pequenas mensagens que quando a gente não está bem ligadinho com Deus, bem ligadinho no Espírito Santo, a gente passa por alto. E a gente não percebe que são coisas para nos enredar. As regras do jogo, meu amado, minha amada, são claras. Nós temos aqui, na palavra de Deus. Todos os dias. Temos a regra do jogo. Devemos segui-la para a nossa própria proteção. Eu quero reforçar mais uma vez o que nós estamos aprendendo. Não temos nada o que possamos fazer para ser salvos, mas se somos salvos, as nossas boas obras vão refletir isso em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Então, desconfie. Se todo mundo está fazendo, se o mundo está fazendo, tem alguma coisa de errado. Porque o normal de Deus é ser diferente do mundo. O normal do mundo não pode ser igual a Deus, porque a vida é espiritual, não é essa vida natural. Então já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então os gostos já não são meus, são os de Cristo. Não é o que eu assistiria, é o que Cristo assistiria. Não é o que eu comeria ou deixaria de comer, é o que Cristo comeria. Não é o que eu compraria, não é o que eu falaria, entende? Tudo isso passa por uma outra perspectiva na vida do cristão e vem do interno, lá do profundo, para o externo. O Pai já fez tudo por mim e por você. Já fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Eu quero ler uma citação que eu encontrei e que me chamou muito a atenção no Espírito de Profecia. E está em Testemunhos para a Igreja, página 547. Para aqueles que às vezes dizem assim, não, as obras elas não importam. Não, as obras não têm nada que ver no plano da salvação, no plano da redenção. Elas são importantíssimas para nos manter em alerta. E a serva do Senhor Ellen White, inspirada, diz o seguinte: assim ocorre com cada um verdadeiramente convertido. Ele produz preciosos frutos e, assim fazendo, anda como Cristo andou, fala como ele falou, trabalha como ele trabalhou, e a verdade, tal como é Jesus, através dele, faz boa impressão no seu lar, na sua vizinhança e na sua igreja. Exemplifica diante do mundo os preciosos princípios da verdade, mostrando o que a verdade fará na vida e no caráter do verdadeiro crente. Amém? É assim. A verdade produz em mim, em você, uma forma nova de viver, um brilho novo. Um brilho que não aponta o erro do próximo, não. Diferente, bem longe de tudo isso.
é um brilho diferente que, antes de chamar o pecado pelo nome, vai aprender o nome do pecador e vai amar esse pecador. Entende? Antes de chamar o pecado pelo nome, o que não está errado, nós precisamos chamar o pecado pelo nome. Mas antes de eu chamar o pecado pelo nome, eu tenho que conhecer o nome do pecador. O que está por detrás daquele rostinho? O que ele precisa? Ele precisa ser amado. Ele precisa que você seja Jesus. Viver o evangelho do reino é isso. É falar como Cristo falaria para aquelas pessoas. E ela continua assim na página 554. Não basta pregar a verdade. É preciso traduzi-la em obras. Não basta pregar a verdade. É preciso traduzi-la em obras. Cristo tem de habitar em nós e nós nele, a fim de podermos fazer a obra de Deus. Então, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, meu pastor, diversos pastores com tanta bagagem para nos ensinar, eu acho que hoje também é o dia que podemos aprender alguma coisa aqui nesta manhã. O mundo está corrompido, os princípios, os valores estão se perdendo, se corromperam, e nós precisamos estar alertas. Tem cristão que sabe que entrou num jogo já ganho, aos 45 do segundo tempo, só para fazer parte desse propósito, desse maravilhoso propósito do final dos tempos, e tem esquecido, tem trocado de time, tem baixado a guarda, está no meio de uma guerra, mas quer sentar, e está pedindo, Senhor, por favor, providencie aqui no meio desse deserto, dessa guerra, dessa batalha, um oásis, onde eu possa encontrar uma sorveteria, uma água de coco, quem sabe uma rede para eu sentar. Nós estamos em guerra. Isso não vai ser natural acontecer. E todas as armas que o inimigo puder usar, ele vai usar. E todas as armas que nós temos a nosso favor, nós deveríamos usar, para que nós pudéssemos falar como Paulo no final da sua vida: combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa está reservada para mim. É assim que nós deveríamos viver aqui neste mundo, sem ter a guarda baixada, sem ter um momento de distração. Como isso? Estando aqui, primeiro no seu secreto, primeiro com Deus, e depois estando numa igreja aquecida, unida, desaguando, praticando cada coisa que a gente aprende na vida do próximo. É isso, eu como ovelha tenho aprendido nesses meses aqui, nessa novidade de vida, nesse conhecimento do Espírito, deixando que Ele tome as decisões por mim, sofrendo por às vezes não saber quais são as decisões que Ele vai tomar por mim, se é a vida, se não é a vida. Você pode estar sofrendo também nessa guerra, nesse jogo. Às vezes pode até parecer que o jogo está sendo perdido, sabe? Mas é ilusão. É o inimigo querendo que você pense que o jogo está perdido, mas não está. Não mude de lado. Por isso, para finalizar, eu separei algumas coisinhas aqui, algumas regrinhas desse jogo, que eu queria que você guardasse no seu coração, para não pecar contra o nosso Deus, para não mudar de lado, para não baixar a guarda. E a primeira coisa é entender que nós estamos numa batalha. Esse jogo não é um simples jogo da vida, é o jogo do grande conflito final, é a última grande corrida, é uma batalha pelas nossas mentes, pelos nossos corações, pelas nossas famílias, não é brincadeira. Não podemos baixar a guarda, não podemos nos dar ao luxo de não sermos relembrados diariamente por essas regrinhas. Temos que ter a armadura de Deus. E depois você pode ler, você pode decorar e você pode marcar na sua Bíblia, Efésios 6, a partir do verso 10, e você vai encontrar qual é a armadura que o cristão não pode abrir mão nessa batalha. Não deixe brecha. Sabe, se a gente baixar a guarda, deixar de vigiar, de orar, de ter esse contato, essa comunhão, deixar de ser semelhante a Jesus, a gente vai cair numa zona muito perigosa, tênue, muito perigosa, mas que no final vai nos dizer que a gente mudou em algum momento para o time do lado oposto, o time inimigo. E nesse jogo do cristão verdadeiro, do céu, do evangelho eterno, não. Nesse jogo não vale jogar dos dois lados. Eu e você temos que escolher um dos lados do jogo. E você estando aqui nessa madrugada, louvado seja o nome de Deus pelo milagre que é você estar aqui hoje. O Espírito Santo te chamou. Já demonstra que você está disposto a lutar do lado certo. Sabe, não desista, o jogo está finalizando. Está difícil, mas nós já estamos na prorrogação, já não tem mais muito o que acontecer, nossas vidas já estão falando para o mundo que há um Deus que vai vir acabar com tudo isso. E nós precisamos gritar para as pessoas que tem um lado vencedor, que já existe um lado que já venceu, que nós precisamos gritar para o mundo que o mundo
precisa vir e se entregar aos pés desse Jesus maravilhoso, que não há vitória sem Jesus, que o céu é a recompensa, a coroa é a recompensa. Não vamos perder o foco. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, um verdadeiro cristão, ele tem o cheiro do céu, sabe? Se em algum momento da sua vida você ainda está vendo que não há o cheiro do céu, ainda tem um cheiro que não faz parte do céu, peça que o Espírito Santo vai trabalhar em você. Não vamos e não podemos perder o contato com o técnico. O Espírito Santo está disponível para nós. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos impulsionar, impressionar, converter, motivar. É Ele que é o nosso treinador aqui. Nós não estamos sozinhos, não estamos aqui jogados neste mundo. Sabe, não troque de lado. Não vai valer a pena. Vai valer a pena que bem daqui a pouquinho você vai ver a recompensa de cada sofrimento, de cada provação, cada luta vencida, cada vez que um jovem dessa sala diz não ao pecado, diz não ao mundo, diz não ao se assemelhar com esses princípios, com esses valores corrompidos, já valeu a pena por Cristo Jesus. Também não vale nesse jogo machucar jogadores do mesmo time. Para isso eu e você precisamos estar em Jesus. Por quê? Porque a tendência do ser humano às vezes é essa. Às vezes nós esquecemos que a igreja está lutando do mesmo lado e nós machucamos jogadores do mesmo time. Mas o sangue de Jesus nos mostra, de que nós devemos nos auxiliar uns aos outros, servir de sustento, sabe? Suporte, suportai-vos uns aos outros. Viver o evangelho. É esse o resumo do que eu tenho aprendido. Nós estamos em guerra. Nós precisamos viver o evangelho. Há umas semanas atrás, era para eu estar falando aqui com vocês já, na sala 57. E naquela semana, só me vinha, engraçado que me vinha assim, filha, põe tua vida em ordem. Põe tua vida em ordem. Sabe? Filha, rever a sua vida, o que tá a mais aí? Rever, põe a sua vida em ordem. E eu não entendia por que só vinha aquela mensagem no meu coração? Filha, põe a tua vida em ordem. Sabe, queridos, ao final daquela semana, quando eu estava me preparando na sexta-feira para falar com vocês, eu comecei a passar mal. Eu tive uma grande hemorragia. Eu vomitei muito sangue. Umas 10 horas da noite, perdão. E eu ia falar para vocês nas 5 horas da manhã do sábado. E eu vomitei muito sangue, eu passei muito mal e eu fui levada às pressas para o hospital. E aí eu comecei a entender o Espírito Santo falando comigo aquela semana, filha, põe a tua vida em ordem. Eu dei entrada naquela UTI, naquela madrugada de sábado, com a minha vida novamente por um fio. E ouvindo a voz do Espírito Santo falar, sem entender, a primeira coisa que minhas filhas fizeram foi ligar para o pastor Wagner. E o pastor Wagner orou com elas, orou por mim. E na manhã seguinte, já estavam todos, uma grande multidão, me carregando em oração. E eu fui para a sala da endoscopia. E sabe, eles estavam procurando que pudessem ainda de alguma forma me salvar e fazer algum procedimento ali, porque as bolsas de sangue poderiam não dar conta se eu tivesse uma nova hemorragia. E eles queriam fazer então um novo procedimento. E o sangue já tinha coagulado. A ferida já tinha sido coagulada. Esse é o poder de uma sala, de irmãos, de uma multidão, de um batalhão que clama, que ora, que presencia milagres de vida transformada e que orou. E sabe, no sábado de manhã, quando eu fui fazer a endoscopia, o dedo de Deus já havia coagulado a grande ferida que estava sangrando no meu estômago. Deus poupou minha vida mais uma vez, mais uma vez. A vida do cristão, ela não é fácil. E sabe, ela não deve ser fácil, porque eu não quero me acostumar com esse mundo. Eu não sei se você quer se acostumar com esse mundo, mas eu não quero. Independente do que necessário for, eu não quero me acostumar com esse mundo. E quando o médico foi no quarto, depois de eu sair da UTI, depois de 3 dias de UTI, 2 dias de hospital, e 5 dias já ali naquela, e o meu oncologista, ele foi lá no quarto de hospital e ele sentou na minha frente. Ele sentou na minha frente e ele disse assim, Kelly, eu vim aqui conversar bem sério com você. Bem sério com você. Nós não sabemos mais o que fazer. Nós já tentamos quimioterapia pesada, já tentamos radioterapia, já tentamos procedimento cirúrgico, já tentamos quimioterapia hormonal,
já tentamos a quimioterapia oral, que é a que você faz, e nós já tentamos de tudo, filha. E hoje eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Você está vivendo como numa roleta russa. A qualquer momento, o gatilho pode ser o certo e a bala pode ser estourada. E você pode não sobreviver. Talvez você sangre longe do hospital e não dê tempo de chegar no hospital. Talvez dê tempo de você chegar no hospital e a gente não consiga conter esse sangramento. Talvez não dê tempo de repor o sangue que você está perdendo. E sabe, eu não sei mais o que fazer. Eu vou pedir mais um monte de exames, mas nós já estamos tentando de tudo. E sabe, isso me fez refletir que talvez Deus esteja tentando fazer de tudo para salvar a mim, a você, e eu e você ainda estejamos brincando de roleta russa com o pecado. Não é momento de brincarmos e baixarmos a guarda. E eu entendo que Deus me deu uma oportunidade de sair daquele quarto de hospital novamente, abraçar minhas filhas, meu marido novamente, me recuperar, que até semana passada eu não conseguia subir a escada da minha casa sem o auxílio. E se eu entendo que eu estou falando para você nessa manhã, é porque há um motivo de dizer, filha, não baixe a guarda, não brinca com o pecado, não brinca de cristianismo, não brinca de roleta russa com o pecado, porque pode ser que chegue uma hora que não vai dar tempo de eu te salvar, que você já tenha ido longe demais. Hoje ainda não chegou esse tempo. A graça ainda foi estendida a mim e está sendo estendida a você. Não chegou o tempo, ainda chegou o tempo de a gente entregar esse gatilho nas mãos de Deus e parar de brincar com essa arma mortal que é o pecado. E eu aprendi muitas lições. Naqueles 5 dias de hospital de novo. Uma das lições que eu aprendi é que o mundo nos observa. Sabe, meus queridos, desde 2018, a última vez que eu havia ficado 20 dias naquele hospital, as pessoas lembravam de mim. As enfermeiras vieram no meu quarto, no meu leito, para orar, para que eu orasse por elas, buscando conforto, buscando consolo. Então, a primeira mensagem é essa: não brinque de roleta russa com o pecado. Jesus te ama demais. Ele já fez tudo. A gente não pode ficar brincando aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação. O mundo está vindo, está mostrando que está chegando ao seu final do final do final. Segundo, a sua vida é observada, seu olhar é observado. Então, exale o bom perfume de Cristo. Não tenha o cheiro das coisas desse mundo. Jesus vai te usar onde você estiver para bênção. Terceiro, não desperdice. Não desperdice. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar. Eu estou buscando, sabe? Eu estou falando para Deus, eu quero muito a cura. Eu quero muito a cura. Mas eu não sei o que o Senhor vai resolver por mim. Eu preciso que Deus saiba que eu quero a cura. O pastor Wagner, toda essa sala, multidão, nós oramos pela cura. Mas e se a cura não vier? Que o milagre eterno seja mantido na minha vida. Enquanto eu tiver voz para falar, eu quero testemunhar de que há um Deus, de que Ele tudo faz por mim, de que Ele tem mantido minha vida de uma forma milagrosa, poderosa, e Ele vai continuar mantendo até quando Ele quiser. E Ele quer usar a sua vida, não para viver aqui, nascer, crescer, comprar coisas, ter filhos, planos futuros e morrer. Não, vai muito além disso. Eu e você temos um propósito real, somos sacerdócio eleito, santo, separados, com uma missão de viver esse evangelho do reino excelente, com um padrão elevadíssimo. Não perde o foco. Não perde o foco. Você tem vida. E a maioria dos que me ouvem aqui nessa manhã tem vida ainda em abundância, mas você não pode ter a certeza do seu amanhã, como eu também não tenho. Deixa o Eterno resolver por você o que vai ser da sua vida. Se precisar chorar, chore. Se precisar sofrer, sofra. Se precisar passar por um luto, passe por um luto, mas não desista do Evangelho eterno, porque já valeu a pena. Mas faça valer a pena na sua vida, senão nada vai ter valido a pena. Você jogar nos 2 times não vai ter valido a pena, você não vai aproveitar nenhuma coisa nem outra. Você ficar cambaleando, você mudar de lado, não vai ter valido a pena, porque daqui a pouquinho tudo isso vai acabar. Sabe, o pastor falou para eu rever um pouquinho com vocês o meu testemunho de vida, que eu já contei na sala tantas vezes, mas
eu fiquei pensando, Deus, vai muito além do meu testemunho de vida. Quem sou eu? Vocês oraram e Deus manteve minha vida e tem mantido de forma maravilhosa. Essa sala ora. Há poder na oração de um filho consagrado ao Espírito Santo, a Deus. Há poder. Gabriel tem se restabelecido. A Claudinha tem sido sustentada com força. Milagres de vidas transformadas têm acontecido. Essa sala ora e há poder. E o Espírito Santo se manifesta porque ele tem espaço para trabalhar aqui entre nós. Mas então que nesse dia você saia daqui mais uma vez convicto e aberto para que o Espírito Santo tenha espaço para trabalhar no detalhe da sua vida, de uma vida completamente regenerada, restituída, transformada, aquecida, que ama. Eu não sei se Deus vai atender o seu pedido como você quer. O meu pedido, ele ainda não tem atendido do jeito que eu quero, mas eu quero que seja do jeito dele. Então, de uma forma ou de outra, ele tem atendido do jeito que ele quer. Mas você pode abrir o seu coração a Deus e pedir o que você quer. Mas não pensando que ele tenha que fazer o que você quer, porque o soberano Deus vai decidir. E se já não é você que vive, mas Cristo vive em você, então tudo vai fazer sentido. Você vai ser feliz em Cristo Jesus, você vai ter paz em Cristo Jesus, você vai ser procurado mesmo no sofrimento para aliviar o fardo de outras pessoas. Em Cristo Jesus tudo isso é possível. Tudo isso é possível. A paz, a tranquilidade, a alegria, tudo isso que falam assim, meu Senhor, como pode? Por que ela está sorrindo? Por que ela é feliz? Por que ela consegue distrair em momentos? Por que às vezes ela até faz brincadeiras? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem colocado em mim um desejo. Eu tenho sentido o cheiro de céu cada vez mais forte. Um desejo tão intenso de que tudo isso acabe tão logo, mas que enquanto eu puder ser útil, que ele me mantenha aqui firme. Isso me faz ter a certeza de que amanhã, se ele quiser, eu posso amanhecer sem câncer. Eu creio de verdade no que eu estou falando de todo o coração. Eu creio que Deus pode usar os tratamentos que eu estou fazendo, com o biomédico, com o biomolecular, os tratamentos naturais, à base de cruz. Eu creio que Deus pode honrar e pode fazer com que esses tratamentos funcionem, que o tumor reduza. Eu creio nos milagres que Deus pode fazer, porque eu creio que ele é Deus, independente do que ele fizer. Você crê que ele é Deus na sua vida, independente do que ele decidir por você? Apesar de parecer que você esteja perdendo a batalha, apesar de sangrar, de doer, de batalhar, eu creio. E eu quero continuar crendo até o meu último fôlego de vida, porque me faz feliz pensar que quando alguma coisa assim acontece, eu tenho deixado um reflexo que faz minhas filhas procurarem o que elas têm de imagem de Deus, que é o pastor que elas confiam, que é orar, que é dizer, mamãe, você vai ser curada. Mamãe, eu creio em Jesus, que é agradecer a todos os dias. Agradeça pelas tribulações, como Paulo agradecia, como eu aprendi a agradecer. Agradeça, tenha gratidão no coração, até pelos sofrimentos. Porque Deus já proporciona tantas coisas boas que passam por alto todos os dias da nossa vida, mas às vezes a gente tem dificuldade em aprender a clamar e ser grato no sofrimento. Independente do sofrimento, independente da luta, porque às vezes a luta que você passa não é um sofrimento, não é uma doença, não é um filho nas drogas, não é um casamento desfeito. Às vezes a luta que você passa é ter que lutar contra a tentação, contra o mal, contra os dardos inflamados do inimigo para penetrar a armadura que você colocou. É que você baixa um pouquinho a guarda, então ele vai vir com o que é personalizado para te derrubar. Às vezes, a tua doença, o teu câncer é pior que o meu. É um câncer espiritual, é o câncer do pecado. Esse sim é perigoso porque ele leva à morte eterna. O mesmo Deus que pode curar o meu câncer físico, pode curar o teu espiritual, pode curar a tua doença. E vai fazer maravilhas hoje, na tua vida, se você assim permitir. Às vezes é necessário chorar. Eu perdi meu pai em fevereiro. Ele faleceu em Cristo Jesus. Só deixou lembranças e coisas boas, um exemplo. Mas sabe, a perda do meu pai me fez lembrar, mais uma vez, que nós não fomos feitos para esse mundo.
E talvez você tenha perdido muita gente próxima a você, muita gente. Você não é daqui, filho, você não é daqui. É natural que Deus não queira que você se acostume com esse mundo, mas o essencial não te faltará. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele sempre estará com você. E Ele estando com você é o suficiente para você suportar qualquer dor, qualquer tentação, qualquer dardo do inimigo, qualquer investida dessa vida, para você renunciar ao seu eu, para você ver que a tua vida não vale sim viver uma vida em Jesus. Eu acho que muito que eu tenho aprendido, eu talvez não tenha conseguido falar nada do que eu estava planejando, na metade do que eu tinha preparado, mas eu acredito que o Espírito Santo, como o pastor Wagner diz, é Ele que conduz todas as coisas. E eu creio verdadeiramente que o Espírito Santo tenha conduzido cada palavra como nós clamamos nessa manhã, para encontrar o coração de alguém que está ferido, que de repente já tinha até mudado de lado no jogo, e que hoje, nessa manhã, tem a oportunidade de voltar, que às vezes acha que está lutando, que está jogando no lado certo e está jogando do lado oposto, que ainda tem vaidade, que ainda tem corrupção no coração, que ainda tem inveja, mágoa, rancor, que ainda tem questionamentos, que ainda quer tomar a direção da mão de Deus e fazer com que um Deus que é eterno, soberano, ande conforme as suas vontades. Esse não é o Deus que nós servimos. Por isso que diariamente nós precisamos ser lembrados das regras do jogo. E eu quero viver segundo as regras do jogo. Que diante de mim e de você, nós possamos guardar no nosso coração as palavras eternas, combater o bom combate e viver o que Deus tem para nós. Independente do que vai acontecer daqui a pouquinho, daqui amanhã, hoje, independente do que for acontecer. A minha vida e a sua vida estando em Cristo Jesus, nós já sabemos o final. O final é a vitória. O final é um céu que está logo ali. E que você, se fechar os olhos lá no seu escondidinho, você vai conseguir sentir já o cheiro. Ouvir o som do céu. Não baixe a guarda. Não desista. Não vale a pena. No final, tudo isso que vai ficar. Eu gostaria que você, no louvor que o pastor Wagner vai por agora, pudesse reconsagrar sua vida a Jesus. Não importa se você é jovem, se você é criança, se você é pastor, de anos de caminhada, jubilado, não importa. Todos nós precisamos desse remédio diariamente. Diariamente. É um remédio que cura feridas mortais do pecado. E a gente precisa pedir para que Deus liberte-nos de nós mesmos, para que a gente não caia no erro de desistir, de baixar a guarda. E depois, acredito que o pastor Wagner vai querer orar, ou vai querer que eu ore, mas nessa manhã, era isso que eu tinha para falar para vocês, de ovelha para ovelha, de ovelha para pastor, de ovelha, de amigo, de irmão para irmã, de quem ama, de quem ora pelos queridos que choram e que sofrem dessa sala, e que ainda assim conseguem sustentar o próximo, sustentar as suas famílias em amor, em união. Vamos seguir firmes? Estamos lutando no mesmo lado, no mesmo time. Vamos em busca da mesma coroa. E todos nós, porque a nossa coroa está guardada. Amém? Kelly. Oi, meu pastor. Não preciso adicionar nada ao que você disse. Só quero que você me responda algumas coisas. Tem algumas pessoas que estão aqui que acham que é a primeira vez que eles te veem. Primeira vez que eles estão na sala e não estão conscientes de todo o contexto, do peso que tem a sua fala. Você tem quantos anos, filha? Eu tenho 37, pastor. Você tem um câncer agressivo, é isso? Aos 33 anos de idade, em 2017, eu descobri um câncer muito agressivo, maligno, neoplasia maligna de pâncreas, né? Neuroendócrino, mas começou no pâncreas. E quando eu descobri, já estava tomado todo o aparelho digestivo. E já não tinha mais o que ser feito, não podia ser mexido. Só descobri porque chegou a dor no estômago. E aí eu fui procurar um endócrino. Você sofreu algumas hemorragias já? Sim, meu pastor. Algumas hemorragias desde o final de 2017. E cada vez que eu sofro essas hemorragias, o oncologista explica que a mortalidade é muito alta, é muito grande, é muito difícil de conter porque é interna. Então, eu vomito muito sangue e bacias, litros de sangue mesmo. E eu chego a quase o sangue a virar água, né? Quase virar água antes de começar a repor de novo.
e cada vez é um risco. E ele fala, cada vez que ele olha para mim, ele fala, você não pode mais sangrar, você não pode mais sangrar. E 2018 foi uma grande hemorragia e eu ressuscitei naquele momento, naquela sala de cirurgia. Deus me deu uma grande oportunidade. E eu achei que eu não fosse sangrar mais, porque o milagre foi feito, sabe, pastor? E foi feito, continua sendo feito. Mas eu tinha muita fé que eu não ia sangrar mais. E no dia 11 de junho, eu voltei a ter uma grande hemorragia gástrica e o milagre novamente foi feito. Para honra e glória de Deus. Mas certamente chegamos à próxima aqui hoje de 20 mil pessoas ouvindo você falar. Amém. Quase 11 mil famílias, chegamos muito próximo a 11 mil famílias aqui hoje. Sabe por que ele preservou sua vida? Para testemunhar. Alguns podem dizer assim, Kelly, olha, ela está falando isso aí porque ela tem a perspectiva da morte muito próxima. As pessoas, quando refletem sobre isso, elas ficam sensíveis. Sabe? Deixa eu dizer para você, essa garota está dizendo isso porque ela está muito mais próxima da vida e não da morte. Só quem tem vida em si mesmo diz o que ela diz, com o sorriso que ela diz. Só quem tem vida em si mesmo, Cristo faz isso. Amém. Não caia na tentação de pensar nada diferente disso. Nada diferente. Dessa última vez, quando você sangrou, eu fiquei ansioso para ver você no outro dia. E você vai lembrar de uma fala que eu tive com você, quando você me atendeu por videochamada. Eu abaixei a cabeça assim, eu só queria ver você. É só o que eu queria, só queria ver você. Você tem 2 filhas lindas, né? Estão aí. Sim, pastor. Sim, elas saíram agora para a escola, faz uns minutinhos, mas elas têm 12 anos, a Lanes e a Laís, e elas são uma bênção, pastor. Elas são extraordinárias, né? 2 menininhas. A gente gosta, curte, ama muito essas menininhas. Elas são demais. Elas têm muita fé. Você tem um maridão que é fera, que te acompanha sempre, né? Sim, e quando eu fui, pastor, às pressas, né, nessa última vez para o hospital, o oncologista atendeu a minha irmã e ele falou assim, leva ela direto, não tinha mais vaga de UTI, porque o Covid estava lotado, tudo aqui, mas ele falou, leva ela direto e diz que é para internar, e pela graça de Deus, tinha uma última vaga na UTI, e ela era para mim, e o Anderson foi falando no meu ouvido, que se eu estava voltando para aquele hospital é porque alguém precisava ouvir sobre Jesus lá. E eu quase desacordada, porque eu fico muito fraca, a gente quase desmaia quando perde muito sangue. E eu falei para ele que eu não tinha dúvida sobre isso. E que eu ia falar de Jesus, eu ia mostrar Jesus independente por quem passasse por mim naquele hospital. E foi lindo, pastor, foi lindo ver que pessoas precisavam tanto ouvir naquele lugar, que há um propósito em tudo, que Deus usa até essas coisas horríveis que acontecem na nossa vida, mesmo sem saber se eu ia sair daquele hospital. Eu sabia que Deus estava no controle o tempo todo. Você disse uma coisa que, assim, é muito forte que você disse. Quando você diz assim, o câncer que eu tenho não pode tirar a minha vida eterna. Mas o pecado que nos acomete pode, né? É isso. Por que a gente não fica desesperado, né? Porque tem o câncer do pecado. Porque algumas pessoas estão pensando, mas como é que ela fala assim, tendo um câncer? E por que a gente vive assim, pecando, né? As pessoas não têm consciência, pastor. Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a consciência, porque externamente vai tudo bem, né? Na UTI eu fui destratada, sabe, pastor, por uma pessoa, porque eu não aparentava estar doente. E é o que acontece com o pecado. Ele não aparenta que está destruindo por dentro. E às vezes você acha que está tudo bem, porque o que está externamente não é o que está internamente. E às vezes é nessa que a gente acaba se perdendo e achando que está tudo bem, e não está. E a gente acaba podendo destratar o pecado, dar menos importância a ele, e ele está corroendo a gente por dentro. É isso que eu vejo. Tudo que Deus tem permitido na minha vida, eu tenho tido lições espirituais profundas, meu pastor, profundas. Eu quero que você me responda uma última pergunta. Diante dessas possibilidades que circundam você, das filhas, do marido, da vida como um todo, você tem a vida por um fio, né?
Você tem a vida por... Eu também tenho, posso morrer hoje, né? Sim. Mas eu não vivo com a perspectiva de um câncer em mim. É diferente. Para você é diferente. Para você é diferente. Eu já disse que eu sei que você chora, eu sei que você se preocupa, eu sei que muitas vezes vem a angústia do ser humano. Mas quem é Deus para você, Kelly? Pastor, Deus é vida. Deus é vida para mim. Deus é aquele que me sustenta. E uma vez o pastor me perguntou, já no primeiro dia que nós conversamos, e o pastor perguntou se eu tinha medo da morte, né? E eu disse que não, que eu não tinha medo da morte, que se assim Deus achasse por bem que eu precisasse, que fosse o momento de eu descansar, que eu queria estar preparada. E porque Deus para mim é confiança, Ele é tudo, Ele é o refúgio, Ele é aquele que já me salvou e que está me mantendo. Então, eu creio que Deus, para mim, é algo que eu não consigo expressar, mensurar, pastor, em poucas palavras, um pouquinho assim. Ele é tudo, Ele é vida para mim. Eu vou dizer uma coisa para você que nem eu entendo o que eu vou dizer. É assim, nem eu sei como lidaria se fosse eu, mas eu sei que tem que ser assim. Entende? Deus está te colocando lá em cima, hoje, numa altura 5 vezes maior que a sua, e está dizendo assim, Kelly, pula. Pula. É isso. Eu não sei te dizer como seria se eu fosse você, mas eu sei que tem que ser assim. Ele vai te colocar num lugar bem alto e vai dizer assim, Kelly, pula, filha. Ignora o perigo, ignora a altura, não olhe para o chão, olhe só para Deus e pula, porque eu sei que tem que ser assim. Você é a parte visível de Deus. Amém. Você é a parte visível de Deus. Eu amo você demais, Davi. Eu também te amo demais. O Senhor é a parte visível de Deus na minha vida. Eu creio muito mais em Deus porque o Senhor existe e porque o Senhor me apresentou de uma forma tão linda tudo isso. Muito obrigada, meu pastor. Eu quero pular. Eu quero pular. Quero estar preparado todos os dias para pular. Quero preparar minha família para pular todos os dias. É isso, queridos. É isso. Eu tenho a música que você pediu e tenho aquela outra que diz que Deus é Deus. Qual que você quer? É essa, meu pastor. Deus é Deus. Vamos ouvir um pouco dessa música e vamos orar. Você que está aí, querido, ouvindo tudo isso, e você acha que seus problemas não têm solução, tem alguns que não tem mesmo. Aqui só, né, para essa terra, tem coisas que vão perdurar. Tem coisas que poderão ser solucionadas hoje, outras amanhã. Mas eu só quero que você entenda uma coisa. Deus é Deus. Se Ele te der, Deus é Deus. Se Ele não der, Ele tem coisa melhor do que o que a gente pede. Tem coisa melhor. A gente só precisa se jogar, esperar o tempo necessário. Ou a gente descansa antes que Ele venha, ou estaremos vivos. Mas Ele tem coisa melhor do que a gente pede. Só continua sendo quem você é. Porque, Kelly, você está viva porque muitos não podem morrer como estão. Você nos ajuda a crer em Deus. É isso. Você nos ajuda a crer em Deus. Obrigado por existir assim, do jeito que você é. Amém, pastor. Amém. Você pode orar pra gente? Ora. Deus, Pai eterno, obrigado, porque o Senhor é Deus. Obrigada, Deus, porque independente do que acontecer na minha vida, o Senhor continua sendo Deus. Que cada um possa, no seu coração, nesta manhã, sair aqui com essa mesma convicção, que independente do que acontecer na vida, que o Senhor é o Deus de nossas vidas e está aqui bem perto para nos pegar. Então, nos ajuda a pular, nos ajuda a vencer o frio na barriga. O Evangelho de Jesus Cristo, que é mais precioso que tudo, nos ajuda a viver uma vida de adoração consagrada, sincera, santa, separada. Nos ajuda a ter o cheiro do céu, porque o Senhor é Deus.
Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser fazer, o Senhor bem sabe o que bem entende. Nós estamos entregues em suas mãos. Nos protege, nos guarda, mas principalmente, Pai, nos leva para a eternidade, muito em breve, que essa vida, Pai, vai ser passado, vai ser como sopro, vai ser lembranças de uma vida que nós decidimos ser entregues a Ti. Todos os dias nós queremos decidir, clamar pelo Espírito Santo, sermos preenchidos por Ele, várias vezes no mesmo dia, para que possamos lembrar que o Senhor nos basta. A sua graça é o suficiente para passarmos pelo que tivermos que passar neste mundo. Carrega cada filho teu aqui nesta manhã, Senhor. Perdoa nossa fraqueza, nossa humanidade, nossos pecados. Nos resgata e corre atrás de nós sempre que necessário for correr atrás de nós. Obrigada. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado pela vida do pastor Wagner, de todos os pastores, de todas as ovelhas que estão ouvindo neste momento. Que as nossas vidas sejam para te honrar e te glorificar, unicamente. Eu te peço, sem nenhum merecimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia para todo mundo. Obrigado, viu? Depois a gente fala, tá? Bom dia, pastor. Bom dia com alegria, né? Vou ligar para você, depois a gente fala mais. Tá bom? Obrigado pela disponibilidade sempre presente, tá bom? Um abraço para o Marinão, nas filhas, na Dani, todo mundo. Pode deixar, meu pastor. Um abraço. Obrigada. Eu acho que hoje vale a pena que a gente se despeça nesse lugar aqui. Essa deve ser a última coisa que deve ficar na cabeça da gente hoje. Então, bom dia para você. Que Deus te abençoe. Que você hoje seja a parte visível de Deus para muitas pessoas hoje. Você tem vida. Você tem vida. Use isso para levar a Cristo a outras pessoas. Use isso. E a gente se vê amanhã.